Olá pessoal, bem-vindos ao Conhecimento do Eu e a experiência de autoconhecimento da vez é ayahuasca. Não sei se vocês já ouviram falar, caso não, ayahuasca é um chá que são mistura de duas ervas, cipó e chacrona, que são fervidos e é feito um chá que causa uma expansão de consciência. E, por favor, para tomarem ayahuasca, procurem lugares dedicados, profissionais. Eu ouvi falar da ayahuasca, assim que eu ouvi me interessou, fiquei super na expectativa. Acho que isso foi em 2020. Procurei muitos lugares para poder consagrar, poder tomar a medicina sagrada, como é chamada, chá de Santo Daime. No entanto, eu não encontrei nenhum lugar. Nessa época eu morava em Fortaleza. Não encontrei porque era pandemia, então estava mais difícil fazer esses rituais, pessoas. Então, não encontrei. Nisso eu conheci uma amiga minha, ela é aqui de São Paulo, que agora eu estou em Só Paulo, e comentei com ela a ayahuasca e por coincidência ela consagra muito, participa muito dessas cerimônias e agora fica difícil por causa da pandemia, tudo bem. Depois de algum tempo ela voltou para São Paulo, eu fiquei em Fortaleza, tudo bem. Depois de alguns meses eu liguei para ela dizendo que estava vindo para São Paulo por um tempinho. Aí falei para ela que ia ficar hospedada em casa dela e tudo mais. Nesse processo ela disse que teria uma cerimônia que eu já tinha comentado com ela, que queria consagrar e tudo mais. E se eu não queria consagrar, eu disse que sim, só que a cerimônia ia acontecer um pouco antes da minha vinda. Mas como é uma coisa que eu estava com muita expectativa, estava me chamando, porque normalmente tem uma coisa que dizem, o chá é para todo mundo, mas nem todo mundo é para chá. É realmente algo que eu precisava. Eu fui lá eu trocar a minha passagem para mais cedo, para poder consagrar. Nisso, troquei a passagem, vim aqui para São Paulo para consagrar. Tem a regra, varia muito de lugar para lugar que a pessoa vai tomar. Alguns é 3 dias, uma semana, varia muito. Pelo que eu me lembro, acho que nós tínhamos que ficar uma semana sem carne, sem sexo e sem bebida alcoólica. E engraçado é que um dia antes nós fomos para a casa de uma amiga, dessa amiga minha, que iria conosco também para a cerimônia, e estava ocorrendo uma cerimônia lá, uma festa na verdade, cerimônia foi o que eu fazia, uma festa de aniversário. Todo mundo lá festejando, nós no ambiente, só que nós não podíamos beber, não podíamos nada, beber, nada, estávamos. Mas para mim não foi um processo difícil naquele dia, porque eu tinha muita certeza que eu queria ter essa experiência da melhor maneira possível, seguindo tudo que fosse, tipo, queria vivenciar a experiência do jeito certo. Então, foi tranquilo para mim. Aí, dia seguinte, a gente foi lá para consagrar a ayahuasca, foi em Campinas. E quando chegamos lá, tem um termo de consentimento, no qual tu assinas, perguntam se tu tens determinadas doenças, porque tem certas restrições para alguns tipos de doenças que não podem tomar, por isso é importante estarem com profissionais que sabem disso. Assinas um termo de consentimento, do horário de saída, depois eu vou explicar, vocês vão entender, porque também é muito importante essa questão de ter um horário, tu assinares lá, porque tu não podes sair lá com o efeito do chá, tomar um chá, e antes de passar as horas determinadas por eles, que eu não lembro quanto eram, se eram 5 ou 8 horas, sair antes desse processo é arriscado para ti, para as pessoas, então é importante assinar esse termo de compromisso. Depois disso, tinha a regra da vestimenta, que para as mulheres, não sei como é o dos homens, mas eu vi eles de calça, mas das mulheres era saia longa e camisa, blusa normal, mas a saia longa. Que também depois do meu processo para mim fez todo sentido porque ele queria uma saia longa e coisa do gênero. Depois disso, dá um shot, não sei se é assim que posso chamar, uma dose do chá, que é bem amarguinho assim. Eu tomei e cada um fica no seu canto assim, nós estávamos numas cangas e meio que depois de um tempo eu vi que as pessoas estavam
diria, um pouco estranhas. Provavelmente já estavam na força, já estavam fazendo efeito. E para mim, eu ainda não sentia isso. Eu fiquei com aquela sensação, acho que não fez efeito em mim. Ai, boba. Enganada eu estava. Fez efeito. Depois de algum tempo fez efeito. E aí começou a aventura. Altas aventuras. Eu só sei que depois de alguns minutos, eu fui pedir, chamar as moças que ajudavam lá, que eu esqueci como tem um nome que eu esqueci, fui pedir ajuda que eu já estava cansada. E ela, como assim cansada? Tu estás aqui há menos de 2 horas. Eu tava, me sentia, tinha a sensação que estava lá há um dia. Na minha cabeça eu estava lá um dia, mas eu não estava lá um dia. Estava menos de 2 horas, mas minha mente estava dizendo que eu estava lá muitos dias. Não, na verdade um dia. Primeiras coisas que eu comecei vendo era uma tia minha, uma prima minha, uma floresta que eu brincava na infância, quando eu morei com a minha tia. Tinha eu tentava, quando eu tentava descansar, repousar, eu via muitas sombras e depois foram explicando lá, eu não lembro o nome como é que se denomina as pessoas que ficam lá a ajudar, acho que eu esqueci o nome, que dizem que possivelmente eram as minhas sombras. E essa parte realmente foi bem desafiadora para mim, porque eram umas sombras pretas que vinham, davam muito medo mesmo. E eu só queria que aquilo acabasse, e não acabava. Fiquei assim por um tempo, e é aquilo, a cerimônia é diferente para cada um vive muito sua experiência. Podemos estar lá todos juntos, tomamos mesmo chá, mas a experiência vai ser diferente. E normalmente cada cerimônia tem um tema. O nosso tema era Sagrado Feminino. E a experiência do dia vai estar muito ligada àquele tema. E para mim fez todo sentido também ser Sagrado Feminino e o que eu fui tratar lá. Porque na minha cabeça eu estava chateada com uma pessoa, eu achei que na cerimônia eu ia trabalhar isso. Não. Foi literalmente Sagrado Feminino. Foi uma cerimônia que eu lidei muito com coisas relacionadas ao feminino. Por exemplo, eu passei toda a cerimônia vendo uma mulher lá que tinha um pano, um lenço nas costas, e a cerimônia toda, aquele pano que estava aqui, para mim era um bebê. Eu vi a imagem do bebê. E eu já tenho os meus questionamentos, meus medos como ser mãe, então eu acredito que fosse isso. Não sei, tem coisas que até hoje eu estou procurando entender, interpretar, que a cerimônia é realmente muito intensa. Por isso que dizem, não chama ninguém, tipo, puxa alguém, vamos tomar, não. A pessoa vai ouvir falar de ayahuasca, se ela sentir dentro de si, ela vai. Porque realmente estar lá e se confrontar com tuas sombras, que às vezes tu nem estás preparada e nem sabes que existem. Eu, por acaso, acho que não estava preparada. Estava preparada para a cerimônia, mas para o que veio foi muito difícil de digerir. Eu lembro que teve um momento que eu fui para o banheiro e achei que queria vomitar. Que chamam lá da peia, que teve uma peia que é uma limpeza, literalmente limpeza através, as pessoas vomitam, coisa do gênero. E eu achei que queria vomitar, cheguei, primeiro, só chegando no banheiro, eu não conseguia entrar no banheiro. Estava com medo de entrar no banheiro. As sombras que eu falei anteriormente estavam meio que, tinha medo de encontrar elas lá. Eu não entrei, fiquei lá muito tempo, depois consegui entrar para o banheiro para vomitar. E não saiu nada. Era só uma sensação, mas não saía nada. Então foi intenso. Literalmente parece que eu vivi vários dias, eu estava vivendo um dia só. Tem momentos que eu ria, tem momentos que eu chorava. Tinha a questão de cada um viver seu processo, então cada um fica no seu canto. Chegou um tempo que eu fui abraçar minha amiga e não podia abraçar. Também que vivi uma questão que, se calhar eu nunca tinha percebido, que eu gosto dessa questão de querer cuidar das pessoas. Eu percebi lá, porque lá tem pessoas que cuidam, que estão lá a controlar quem tomou chá. Mas no momento que alguém caía, tipo, tá lá ou tá a vomitar, minha tendência era
querer e cuidar da pessoa. Tive esse surto também. Realmente foi muito intenso, gente. Eu acho que é uma coisa só vivendo é muito difícil relatar por palavras. Mas aqui é aquela importância da roupa, porque a pessoa meio que a saia longa, a pessoa vai lá, tem momentos que a pessoa vai ficar rebolando, tipo, deitada, rolando lá na grama, vai ter isso de se jogou, caiu por ali. Ah, também acho que também essa questão da saia já facilitando o processo para o banheiro. Tem a questão do horário que eu estava a dizer que depois eu entendi a importância disso. É que eu já tinha essa sensação que estava há muito tempo e eu estava dizendo que estava cansada e já queria ir embora. Então, não tinha como. Chegou um momento que esse que foi o auge, que foi a parte mais dolorosa para mim, que eu tive. Eu já não via minha mãe há 8 anos, então nem eu tinha consciência que eu estava com tanta falta dela assim, que eu sentia tanta saudade dela assim. E naquele dia eu literalmente surtei. Eu comecei a andar, levantei e falava que queria ver minha mãe, queria ir embora, eles não me deixavam. Eu dizia que eles não entendiam, que minha mãe tá em outro país, que ela pode morrer de Covid, eu não consegui ver ela, que eu precisava pegar um voo. E realmente eu iria viajar, mas não era naquele dia. Mas vai falar para alguém que está sob efeito da substância? Não. Eu literalmente só queria ver minha mãe. E minha cerimônia, boa parte foi isso. Eu lutando para ver minha mãe, lutando para ver minha mãe. Chegou um momento que é tomar o primeiro shot, a primeira dose, depois de algum tempo, algumas horas, dá uma segunda dose. Eu literalmente não tomei. Eles chegaram para a segunda dose, eu não aceitei. Eu não sei se foi porque eu gosto muito de controlar a coisa e lá tu não controlas nada, não sabes para onde tua mentira. E eu disse, eu não vou tomar isso porque se eu tomar vai me atrasar para ir ver minha mãe. E eu não aceitei, não tomei. Ai meu Deus, fiquei lá no processo dos outros. E o que intensificava mais essa sensação de passar vários dias é que no mesmo dia choveu, tinha muito vento, depois saía sol. E parece que as minhas emoções acompanhavam as mudanças de temperatura. No final da cerimônia, depois de passar toda a cerimônia, aturbuda, chorando, querendo ver minha mãe, tem um momento que eles chamaram-me para dançar em volta da fogueira, que eu disse que não queria, e do nada eu fui lá e já estava dançando. Agora, eu estou aqui resumindo algumas coisas que aconteceram, mas eu tenho aqui. Eu anoto todas essas experiências que eu vou vivendo, eu vou anotando, tem um caderno com anotados os detalhes. E realmente foi uma experiência muito, muito intensa. Sério, muito foda. Que eu me pergunto se eu teria a coragem de consagrar de novo. Porque não sei se eu conseguiria lidar com as sombras, com as coisas que a pessoa tem que estar muito preparada para o que vem. E pode ser que a cerimônia seja super tranquila, tanto mais que eu estava lá, não estava eu, essa amiga, mas outras 2 amigas dela, e cada uma relatava uma experiência muito diferente. E tua experiência desta vez, da próxima, pode ser completamente diferente. Então não tem como saber como é que vai ter a tua experiência. Então, eu acredito que um dia eu vou consagrar, mas no momento não sei se ainda se tenho coragem para fazer tão já. Então, para mim foi fantástico, apesar das dores lá, mas também me deu muitos insights, muita percepção de algumas coisas que eu nem tinha noção. Então, é uma experiência que eu guardo com muito carinho. E no final, eu queria muito minha mãe. No final da cerimônia, tem uma mãe lá que eles chamam de mãe, que é a Yaya. No final, ela não estava na cerimônia, ela mora, a casa dela é próxima. Ela me viu na cerimônia. Depois que a cerimônia terminou, ela disse que queria me dar um abraço, literalmente assim. E me deu um abraço. E foi uma sensação tão boa, porque era uma pessoa que eu estava chorando, desesperada, querendo minha mãe. E no final da cerimônia, o abraço foi muito bom.
Não foi abraço da minha mãe, mas é uma senhora muito mais velha que todos respeitam muito, que consideram uma mãe daquele lugar. E o fato dela também ser uma mulher negra é tipo aquela coisa de um corpo negro que identifica outro corpo negro. Para mim foi bem reconfortante. Então, essa foi minha experiência com a ayahuasca. Se vocês tiverem dúvidas, quiserem perguntar alguma coisa, deixem nos comentários. E nos vemos no próximo.